o início do povoamento e a expansão bandeirante. Entre os primeiros pontos de ocupação e depois povoamento português estiveram o litoral e o plano paulista. Em 532, quando Martim Afonso de Souza e seu irmão Pero Lopes de Souza chegaram a essa região, chefiando uma expedição que visava escolher um local para a criação de um núcleo de povoamento permanente, encontraram o náufrago Antônio Rodrigues, que já vivia em meio aos índios locais. Algum tempo depois, depararam-se com outros europeus integrados à vida nativa, como um homem que morava na região de Iguapé, conhecido por Bacharel de Cananéia, e João Ramalho, o personagem historicamente mais significativo, que vivia no Planalto, no campo onde mais tarde seria fundada a vila de Santo André da Borda do Campo. Aqui a gente tem que perceber que já se passaram 50 anos desde a chegada de Pedro Álvares Cabral, então é tempo para diferentes movimentos de pessoas e envolvimento com os povos que aqui viviam. Não se sabe ao certo se o português João Ramalho era náufrago, se havia sido abandonado em terra ou ainda desertado de algum navio, nem a data de sua chegada ao litoral brasileiro. Calcula-se que seja por volta de 1510, né? De um modo ou de outro, conquistar a confiança do chefe indígena Tibiriçá da aldeia de Piratininga, situado em uma pequena colina estratégica entre os rios Anhangabaú, Tamanduateí e Tietê. A tribo de Tibiriçá era de etnia guarani e estava cercada por tribos tupis com as quais guerreava periodicamente. As qualidades de guerreiro e líder e a adoção dos costumes indígenas levaram João Ramalho a se casar com as filhas de Tibiriçá, Bartira e irmãs, que em pouco tempo lhe deram muitos filhos mestiços, ou mamelucos, como eram chamados os frutos da união entre portugueses e índios. Com a ajuda de sua grande família e dos aliados indígenas, João Ramalho foi bem sucedido em guerras em que capturava uma boa quantidade de adversários. Mais tarde, João Ramalho ficaria sócio de Antônio Rodrigues, pro qual, depois de ter convencido Tibiriçá a não sacrificar os inimigos capturados, mandava os prisioneiros, que eram vendidos a navegadores portugueses, que por sua vez os vendiam em Portugal como escravos. A comprovação dessa atividade foi encontrada pelo historiador português Jaime Cortesão, que localizou inclusive um mapa em 1520 em que a área litorânea de São Vicente era chamada de Costa dos Escravos. Tanto Antônio Rodrigues em São Vicente quanto João Ramalho no Planalto tinham boas relações com indígenas locais, por meio de laços pessoais, reforçados por casamentos com filhas de chefes indígenas e apoio político mútuo. Por isso não faltavam escravos indígenas para vender à metrópole. A iniciativa de João Ramalho marcou o início do bandeirismo de apresamento, a captura de nativos para serem usados como escravos, que seria adotado por outros portugueses, tornando-se com o tempo a principal forma de lucro da capitania de São Vicente, depois São Paulo, até o início do século XVIII, abastecendo além de São Paulo o Rio de Janeiro, a região do Rio do Prata, o Paraguai e o Nordeste, quando a escravidão holandesa cortou as fontes de captura da África, como veremos adiante. Então essa relação com os povos indígenas, desses portugueses que acabavam ficando por aqui, acabou tornando esses homens, então, os que direcionaram grande parte dos avanços de território, né, que alguns deles foram chamados de bandeirantes, que foram adentrando a costa, né, e indo em direção ao centro do país, né. A configuração da costa vicentina, paulista, e o acaso histórico deram um rumo peculiar ao povoamento e ao destino da região. A área litorânea é estreita, com poucos terrenos mais largos propícios à lavoura açucareira, uma das opções econômicas adotada pelo português no Brasil a partir de 534.